Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa live de experiência do paciente. Vamos começando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Olá, Carla, tudo bem? Boa noite. tudo bem? E você? Tudo certo. Bem-vinda aí. Obrigado por aceitar esse convite para a gente falar desse tema tão importante aí na saúde, né? Eu que agradeço. E tô com ideias aí e novidades bem frescas, né? Semana passada eu estava no congresso do Plant Tree Sim, sim. e foi muito legal. Assim, tem bastante novidade. Vamos ter bastante coisa nova então para conversar. Que bom, que legal. Tá entrando aí, eu acho que 7:02, já tem algumas pessoas aí na live, mas então eu vou começar me apresentando um pouco e depois vou apresentar a Carla também. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é César, eu sou médico clínico intensivista, sou gestor em saúde também e gestor em qualidade e segurança do paciente. Tive a honra de aprender com a professora Carla aí no MBA de gestão de qualidade e segurança do paciente do Einstein. E isso, eu acho que eu falo para todo mundo que foi uma experiência que mudou bastante a minha carreira, assim, esse MBA, porque me trouxe uma visão de processos e da parte de, principalmente da parte de segurança do paciente que eu gosto muito, né? E também olhando para essa temática de experiência do paciente, a vivência que você tem e que todo o MBA do Einstein trouxe para mim foi muito importante e me abriu muito a visão na área assistencial também, né? Em como levar isso para o paciente de uma forma prática e compreensível, né? E então hoje eu não sou mais diretor técnico do Hospital Dom Alvarenga, mas atuo na gestão como CEO e fundador e um dos consultores aí da Consultri, que é uma consultoria focada em gestão em saúde para clínicas, consultórios, médicos e hospitais, com um olhar bem 360, mas sempre com um olhar bem pautado aí nessa temática de qualidade, segurança do paciente, processos e tudo que envolve a experiência do paciente, a jornada do paciente, né? Uhum. E aí eu, conversando recentemente com a professora Carla, tive a ideia da gente fazer uma live para trazer a experiência dela dentro da área de qualidade e segurança do paciente, mas principalmente dentro dessa área de experiência do paciente, né, que é a temática mais importante hoje dessa nossa live. A Carla, ela é executiva em experiência do paciente, qualidade e segurança do paciente, ela tem MBA em gestão em saúde, ela tem mestrado e também especializada aí dentro dessa área, e ela é uma fellow do Plant Tree, que é uma certificação é, muito renomada no mundo e no Brasil mais recentemente. Ela foi uma das pessoas que ajudou a trazer, né, Carla? Depois Uhum. você contar mais dessa experiência, essa certificação dentro do Einstein e divulgando ela em outras instituições de saúde. Então, seja muito bem-vinda. E se você quiser se apresentar mais detalhadamente, aí desculpa o resumo aí, porque eu sei que você tem muitas outras Não, acho especializações aí, que né? isso só mostra que, né, eu e você também, né, com tudo que você falou, a gente gosta de estudar, né, César? Acho que isso que é o resumo da ópera, né? Sem dúvida. E você sabe que eu conheci, né, essa temática da experiência do paciente em 2009, né? Essa ocasião eu era gerente de qualidade no Einstein, né, e um vice-presidente num dos congressos, né, que nos Estados Unidos que ele visitou, ele conheceu essa metodologia, achou interessante e pediu para a gente se inteirar e estudar, né? E desde
2009, né, eu fiquei encantada com esse modelo, né, e vi que tinha muito sentido para assistência, né, para assistência que a gente acreditava, né, como organização e que, como eu acredito, como profissional também. E em 2011, né, o Einstein foi o primeiro hospital certificado, né, na América do Sul. E aí, então, a partir de 2013, né, o modelo do Plentry começou a ser trabalhado aqui dentro do Brasil, né? E hoje a gente tem duas organizações que são acreditadas, né? Uma é o Einstein, né, e a outra é a ACD, aqui em São Paulo. Uhum. Né? Então, que vale super a pena conhecer, né, essas duas organizações, né? Então, e a ACD, né, é um hospital ortopédico, né? Então, com um nicho aí bem definido de atividade, mas que hoje eu estava na CONAP até, né, e conversei com uma diretora médica que era da ACD, ela já está em outra organização e ela falou para mim, falou, nossa, Carla, eu quero muito levar o Plentry para essa nova organização que eu tô, porque faz muita diferença, né? E esse tema, né, César, acho que ele é muito interligado, né? Você já me ouviu falar muitas vezes isso, né? Então, que qualidade, segurança e experiência são temas totalmente interligados, né? E é isso, e queria te agradecer também aqui o convite, né? Deu estar aqui com você, Imagina. falando sobre esse tema. Eu agradeço, para mim é uma honra. Eu vou começar aqui citando uma frase que eu sempre gostei muito, que eu ouvi em uma das suas aulas, que é a definição do Instituto Beryl, né, de experiência do paciente, que é a soma de todas as interações moldada pela cultura organizacional que influenciam as percepções do paciente durante a jornada do cuidado, né? Eu acho que é uma definição sensacional porque ela fala muito disso, né, de interações, de toda a cultura, de como o entorno é importante, né? Mas eu queria te ouvir mais, assim, do ponto de vista prático, né? Como você conceitua, como você entende a experiência do paciente, transcendendo um pouco essa definição, que eu acho que é uma definição bem... Cada palavra que ela tem uma importância, né? Uhum. Mas como você trabalha isso junto com as empresas e os lugares em que você vai para falar de experiência do paciente, né? Ô César, você sabe que hoje, né, lá na Conap, também conversando com uma colega da ONA, e é engraçado como a gente, quando está acostumado, né, a trabalhar com qualidade, fica com aquela coisa de processo na cabeça, né? E ela estava me perguntando assim, você, então, mas o Plantry não é para toda a organização, né? Porque é mais para a área assistencial ali, para a experiência do paciente. Eu falei, não, é para toda a organização. Não, mas o Plantry vai olhar o processo dentro do setor de compras? Eu falei, não, a metodologia não é essa. Assim, não é igual, né, Uma os processos acreditação. de uma acreditação. Eu até achei engraçado, porque ela, assim, querendo entender, né? E que para mim isso é claro, né? Mas eu acho que ainda isso é uma coisa do mercado. E eu estou falando isso porque justamente é a soma das interações, né? Então não é só o cuidado ali que você tem à beira-leito, né? Com a equipe de enfermagem, equipe multi e do médico, né? É realmente essa coisa de todas as interações que você tem com a organização, né? Então, você fala desde o seu agendamento, o seu processo de internação, né? Ele é fácil, eles cometeram erros, trocaram seu nome, te colocaram num quarto ruim, quer dizer, você não está tendo cuidado nenhum até agora, né? Você só está tentando entrar ali para fazer o que você quer fazer, que é o que a gente chama do que realmente gera valor, né? Quer dizer, se eu fui fazer uma cirurgia, o que gera valor para mim é a cirurgia feita. Então, todas essas etapas, né, que são necessárias e que acontecem, vão causar, obviamente, um impacto ali no paciente e na sua família também, né? E por isso que o Plantry, né, ele envolve toda a organização, né? Até um setor financeiro, por exemplo, né, no caso aí de um hospital particular, não pode mandar uma conta errada para o paciente. Isso causa um impacto negativo também.
Então, assim, essa questão da experiência transcende, né, só a parte assistencial, né? A definição do The Barry Institute, ela é muito bacana, e também o Plantree, né, ele resume, até trouxe aqui Que legal. o folderzinho, né, que eu ganhei no congresso semana passada, né, então que ele fala de 3 palavras ali que são o cerne do modelo, né, que é qualidade, compaixão e parceria, né, então qualidade muito no sentido que eu não consigo ter experiência se eu não tiver qualidade, né, então e o que é qualidade, né, você ter os seus processos bem definidos, protocolos, né, protocolos médicos baseados na melhor ciência disponível, não ter evento adverso grave, né, porque a pior experiência que alguém pode ter é sofrer um evento adverso grave. Compaixão, né, muito no sentido de você, né, como médico, né, ou profissional de saúde, a sua vida é estar dentro de hospital, é cuidar de paciente, é cuidar das doenças, mas para cada ser humano que está ali com você, aquilo para ele é o 100% que a gente fala, né? É o mais grave, é um problema, né? Para a vida dele, para a vida da família dele. Muito compaixão no sentido de entender aquilo, né? Óbvio, eu estou ali como um profissional da saúde, mas eu preciso entender esse contexto. E parceria, né, que é outra palavra, que justamente é para a gente conseguir fazer com que o paciente tenha adesão ao tratamento, né? Então, eu tenho usado muito storytelling, né? Então, que é, na verdade, exemplos que a gente conta para exemplificar, né, o que a gente está falando, né? E, sei lá, uns 6 meses atrás, fui com meu pai, que estava com uma dor na coluna, fui até o ortopedista, e ele fez lá os exames clínicos, viu o exame era uma ressonância, eu acho, e aí ele começou a falar com meu pai com uma linguagem totalmente médica, e aí meu pai só assim, concordando. Aí eu só sei que ele deu 2 passos para fora do consultório, ele olhou para mim e falou assim: ô filha, Traduz. você entendeu, né? Porque eu não entendi nada. Não entendi o que eu tenho, não entendi o que é para fazer. Quer dizer, isso é Sim, parceria, né? Assim, sem dúvida. como que o médico. Não, e eu tenho certeza Empatia, né? que o médico era uma pessoa que eu conhecia até. Eu tenho certeza que ele achou que estava fazendo o Sim, melhor. Tenho estritamente certeza. técnico. Mas para o meu pai não chegou até ele, né? E meu pai, assim, é uma pessoa com um bom grau de cognição, é um idoso, né? Rígido, quer dizer, então, assim, se para uma pessoa dessa já é assim, imagina para, né, para quem tem aí alguma outra questão. Então, é isso que a gente tenta, né, trabalhar quando a gente fala de experiência, né? E que é um assunto que eu acho tão. É um conceito fácil de entender, né? Mas eu acho que é muito difícil de aplicar, pelo que a gente vê aí nas organizações. Sem dúvida. E além de ser difícil de aplicar, é difícil de palpar, né? De metrificar e de medir, né? E aí a gente vê ainda algumas instituições engatinhando em pesquisas de satisfação, né? Que, como o NPS, o CSAT, algumas nem têm isso, então a gente já tem dificuldade às vezes de implementar, mas eu queria que você falasse também um pouquinho de ferramentas mais específicas, né? Como o Educate, talvez, que pouca gente conhece no Brasil, talvez, mas que a gente cada vez vem mais falando sobre esse tipo de ferramenta e como na prática lá fora isso é usado, né? Como o paciente pode usar isso até a favor dele na escolha de uma instituição de saúde, no ranqueamento, né? Como Uhum. do que você tem de experiência com isso e como até a Plantry encara, né? Esse tipo de métrica. Uhum. Então, César, assim, tanto para a qualidade, né, quanto para a experiência, a gente não tem gestão sobre aquilo que a gente não conhece, né? E a gente conhece as coisas através de dados, né? A gente vê aqui no Brasil uma cultura muito assim de medo, assim, de receio de perguntar para o paciente, porque o que será que ele vai responder com a minha pergunta, né?
E isso pode ser para o indicador, pode ser até para aquelas campanhas do que importa para você, uma coisa super simples, mas que as pessoas têm medo de fazer, né? E mais de um gestor já me falou, Carla, eu vou falar para você a verdade, eu tenho medo de perguntar, porque eu não sei o que vão responder. Então, para você ver que chega até a ser engraçado, né? E na prática, né, os pacientes sempre colocam questões muito simples, né? Não é nada que a gente não consiga manejar ali rapidamente. Mas em termos de ferramenta, né? Então hoje a gente trabalha, né, com questionários de experiência. E a gente se baseia muito no HCAHPS, como você falou, né? Que é um questionário que está à disposição, inclusive na internet, na língua portuguesa. E esse questionário ele traz questões de empatia, de comunicação, de informação. Então é diferente um pouco dos questionários de satisfação, né? Porque a satisfação mede mais aquilo que você foi fazer lá, né? Um exame, uma cirurgia. E a experiência vai medir o como que você foi tratado ali para você ter o seu problema ali encaminhado ou resolvido. E a gente no Brasil não tem muito uma cultura, né, então, de fazer isso, né, como você falou, né, ainda a gente está engatinhando para satisfação, imagina para experiência. Mas eu acho que é algo muito, muito rico, porque a gente consegue ter noção do que ali né, não foi bom para o paciente em termos de experiência, você tem a oportunidade de você melhorar, né, corrigir aquele problema. O Plantree, né, ele é uma certificação, né, então existe um manual, né, com padrões internacionais que são considerados ouro nessa temática, né, e ele é dividido em 5 capítulos, né, e o quinto capítulo é um capítulo só de indicadores. Então, ele traz essa questão dos indicadores de experiência, que é o HCAHPS, como a gente está conversando aqui, mas ele traz também indicadores clínicos, como indicadores de experiência, né, que na prática são os mesmos indicadores que a gente usa para qualidade. Então, então tem essa questão um pouco mais ampla, né, que justamente, né, eu preciso comprovar que eu tenho algumas questões de qualidade, que isso representa também uma melhor experiência, né? Então ele te dá ali como se fosse uma lista, né, uma cesta de indicadores que você precisa controlar para você minimamente, né, assim, tá conforme com os indicadores, né, que o Plantree pede como experiência. Né, e é uma pena que o Brasil hoje, assim, não tem essa prática como os Estados Unidos têm, né? Mas você sabe, César, que eu vi recentemente também num congresso da Sociedade de Experiência do Paciente, o mês passado, uma apresentação do CEO da Alice Saúde, Guilherme. e o Guilherme. E, nossa, foi muito bacana, porque até depois aqui queria até te mostrar umas perguntas aqui que eu peguei lá no congresso do Plantree, e eu me lembrei muito deles, assim, porque eles já Legal. consideram algumas coisas, né? E uma delas é isso, você consegue dar estrelinhas pro seu médico, Sim. né? Então, e como a gente faz, né, no Google para restaurante, para hotéis, Sim. a gente consegue fazer isso para os Sim. médicos. E, na tua opinião, isso é bom? O que você acha sobre isso? Eu acho bem interessante, inclusive eu ouvi um podcast outro dia que o Guilherme estava do G4, ele foi comentar um pouco sobre, ele começou a abordar um pouquinho, né, essa parte de ranqueamento, e uma coisa que eu achei sensacional que ele falou, primeiro assim, eles têm uma prática da telemedicina muito forte, né, ele já começa que o paciente ele não é uma vida, é um membro, né, a terminologia, a pessoa é um membro. Eles têm uma taxa de utilização das plataformas de 35% em um mês, se eu não me engano, e de reutilização de 75%. E eles têm eles não consideram esse uso da plataforma de telemedicina na sinistralidade.
o quão importante Hum, essa, essa esse atendimento, esse primeiro atendimento, esse direcionamento do membro, né? Que eles não consideram um custo isso, eles consideram algo meio que uma obrigação, né? Deles, e porque é menos custoso, realmente, é rápido, né, eles têm um tempo de SLA de segundos, assim, de 30 segundos, se eu não me engano. uhum, E aí ele falou um pouco do ranqueamento, né? Eu acho sensacional, cara. Eu acho que, na verdade, o paciente precisa ter conhecimento das práticas, das melhores práticas daquele médico, de como os outros pacientes interagiram, de como foi a interação, de uma forma verdadeira, né? Porque, às vezes, até o Google tem um pouco de uma certa... qualquer pessoa pode ir lá e pôr uma nota. Tem até uma forma de validar a informação se esse paciente passou ou não, mas é mais difícil, né? você pode, de certa forma, burlar o sistema, Por né? lá fazer fake, né? Criar e-mail. Uhum, A doctorália hoje, ela já tem uma validação sim. muito do que a Alice está fazendo e eu gosto muito, assim. Eu tenho, inclusive, eu uso a doctorália como uma das plataformas de atendimento e eu gosto de ter as avaliações dos pacientes lá porque ela valida se aquele paciente passou em consulta. Então, Hum, ela também verdadeira, né? E eu acho que para o paciente dá muita segurança. Hoje, cada vez mais o paciente vai para consulta, depois de consultar Google, se tiver doctorário, ele vai ver a avaliação do doctorário, vai entrar na rede social do médico. Então, ele se baseia muito nisso e para ele, eu acho que traz segurança quando ele vem, ele já fez um rastreio de, se for um cirurgião, de repente ver se aquela prática é uma prática cirúrgica que o cirurgião costuma fazer, se tem avaliações, né? Se for um clínico, como é a consulta, entender mais sobre a metodologia. Eu acho que isso traz para os dois lados uma previsibilidade também, uhum. de que, olha, aquele médico vai ter uma consulta mais longa, ele vai fazer esse plano terapêutico X, ele vai ter um acompanhamento em tanto tempo, e se ele tem uma nota ainda para ranquear isso, eu acho sensacional. É o que você falou, na verdade, talvez a imaturidade dos profissionais da saúde fazem com que eles tenham receio de fazer a pesquisa de satisfação. Eu sou um pouquinho viciado em pesquisa de satisfação e a gente é um pouco bitolado até de cobrar e de às vezes entrar em contato com o paciente para fazer uma avaliação, porque a gente entende que esse parecer de lealdade é muito importante, né, do ponto de É. vista. Então, se a gente consegue ir além e fazer um age caps, melhor ainda, né? Mas eu acho que traz muita aproximação da relação médico-paciente e traz a realidade, né, da interação. Então, eu sou É. favorável, assim, até esse ranqueamento mesmo. Sabe que eu vi uma. Há uns 5 anos atrás, eu visitei a Cleveland Clinic, que também é uma, né, Referência. é uma organização de destaque aí em experiência, né? Eles usam o slogan do Patient First Uhum, sim. nas paredes. E eles têm lá esse ranqueamento também por médicos. Se você quiser achar o médico, você acha e aparece lá qual a classificação que foi dada pelos pacientes. E eles colocam um negócio também, esse que eu achei bacana, né? Assim, que esse médico ele é mais objetivo ou não, ele gosta de conversar mais. Uhum. E aí, dependendo do que você gosta, que pode ser uma coisa ou outra, você escolhe ele também. Exato. Eu não gosto de conversar muito, então vou no médico mais que não conversa. Sim, Que sim, sim. pode ser, né? Pode. Às vezes você não tem que fazer uma consulta mais curta, né? Tá com pouco tempo. E você saber também, né? Que o médico tem uma consulta mais longa, eu acho que é importante, né? Olha, eu deixo claro isso hoje na minha consulta. Na minha consulta é mais longa, porque ela exige isso, né? Se você precisa de uma consulta mais curta, tranquilo, mas talvez a abordagem seja outra, por telemedicina, que é mais rápido, por uma primeira interação, às vezes, e Exato. depois faz uma presencial, né? Mas eu acho que é importante ter essa transparência. Uhum. Sabe o que eu queria te mostrar, ô César? Trouxe uns materiais lá do Playtree que eu achei tão interessantes, né? Então ele fala Então, assim, quais questões, né, que o paciente pode falar, pode perguntar para o hospital, para a equipe, e ele traz também aqui umas questões para o médico, né?
E aí eu fiquei pensando, nossa, não sei se os médicos sabem responder essas questões, né? Então, vou falar aqui algumas, tá? Legal. Então ele fala, e ele separa em bloquinhos, né? Então tem um bloco aqui que chama envolvimento de familiares e amigos. Aham. Então ele pergunta, doutor, quer dizer, é uma pergunta que pode ser feita para o médico, tá? Então, por exemplo, assim, doutor, como que a minha família será envolvida no meu cuidado e, e na minha jornada do cuidado? As perguntas capciosas, né? Você sabe, não Isso sei. é complexo, né? E, então, uma outra pergunta aqui, né? Como que você documenta a minha condição de saúde, as minhas metas de tratamento e como que eu posso compartilhar isso com outros prestadores de cuidado? Boa pergunta também, né? Nossa, É, aí ele fala sobre cuidado, outro bloco aqui fala sobre cuidado personalizado. É, tá, eu descobri que que eu tenho agora essa doença. E que material que você me indica para eu ler mais sobre isso? Qual a fonte de dados que você me indica para eu ler? Para não cair no Google. no Google, né? Ah, que legal também, essa aqui, ó. Em caso de uma urgência, como que eu posso falar com você? Mas pensando, vou pensar não em médico particular, mas no médico de convênio. Vamos ver, né? Assim, Cara, num caso que eu preciso falar com o médico, o que que eu faço? Aí ele quase fala aqui sobre. né, de como a interação deve ocorrer, né? Se juntar isso, você faz uma cartilha de experiência, né? Dessas E perguntas. aí, depois eu te mando uma foto disso aqui. Legal. E aí ele diz aqui, acesso à minha informação médica, né? Então, baseado no quê, né? Em que informações que eu consigo tomar uma decisão compartilhada com você, né? Que eu também possa expor aqui algumas necessidades, pontos de vista e tome uma decisão compartilhada. Existe algum lugar que eu possa escrever as minhas dúvidas para eu te perguntar na próxima consulta que forem surgindo aí durante os próximos meses? Como, como eu e minha família a gente pode participar nas discussões do meu caso médico, aqui no caso mais de um paciente hospitalizado? Como que a gente consegue participar das discussões? Não ser só uma coisa multi. Nossa. Essa é boa também. Então, ó, muita pergunta aqui que a gente tem que pensar, né, Mas, César, de pô, como. não, ele sendo pego com uma pergunta dessa, poucos vão ter rápido nessa resposta. E aqui, só para terminar, né, ele fala de engajamento com o seu médico, né? E aí ele traz justamente essa questão da pesquisa, né? Você Uhum. realiza a pesquisa de experiência do paciente? Como que os pacientes avaliam a sua prática médica? Tem uma, tem uma série aqui, ó. É uma Legal. lista grande. Querer ver esses aí. Falei só de algumas, mas são perguntas que, né, que os médicos não estão muito prontos para responder, não é, Sérgio? O que, que você acha Não, como médico? na verdade, o médico delega muito essa parte, né? Ele tem bastante dificuldade, eu vejo na prática. É, até os gestores médicos, né, têm dificuldade porque talvez a nossa formação ela tem uma parte estrutural que é muito é, centrada no médico, né? Ela não é multiprofissional, né? Então, a nossa formação, apesar dela já estar evoluindo muito, ela ainda tem uma parte que é muito técnica e que é unilateral, é praticamente top-down, né? Então, quando o médico se vê colocado numa situação de dúvidas como essa, às vezes ele delega para alguém e tem dificuldade de uma resposta rápida ou de estruturar isso, né? E ele tem, eu acho que nisso, eu penso que a enfermagem tem muito mais estrutura de formação de base já, né? Porque ela está acostumada a lidar com esse tipo de dúvida, assim, que são dúvidas que o paciente às vezes também tem vergonha
levar para o médico, né? Existe ainda um sentimento do paciente em relação ao médico de inferioridade e de medo de De questão de. não querer incomodar, né? Eu acho que De, a gente de- no Brasil essa cultura ainda, né? O médico ainda às vezes está colocado num pedestal e o paciente tem um pouco de receio. Tem muito paciente que vem ainda com o resultado de exame lacrado e praticamente com medo de falar, doutor, eu não abri, né? Assim, com aquela impressão, olha, eu não mexi nos exames, tá? É do senhor. Não, não, o exame é seu. Diversas vezes eu tive essa situação, do ponto de vista assistencial, do paciente vir com o exame lacrado e Nossa, com. sabe que esse é o exemplo que eu dou do tempo que eu era criança, né? E via minha mãe falando isso, que a gente, criança, né? É, Queria abrir o envelope, ô mãe, abre aí, vamos ver o resultado. é E do ela, médico. não, é do médico. É falta de E hoje, respeito total, assim. quando a gente vai ver LGPD e até mesmo a questão do sigilo médico, é totalmente o contrário, né? Aquele exame é do paciente, inclusive ele pode não querer que o médico veja, ele pode não abrir o acesso do laboratorial do exame no site se ele não quiser. Mas ainda acontece isso, e não é só com paciente idoso. Então, Então, eu essa é uma novidade, sabia? Não sabia que ainda tinha não esses casos. Olha, que aconteceu comigo, eu fiquei surpreso, assim, até foi uma coisa que me impactou, né? Porque veio o exame lacrado e com essa situação mesmo, não, doutor, tá aqui, tá tudo. Além disso, a gente vê o quanto, talvez, além do medo deles entenderem que talvez o médico precisa saber do problema antes deles, eles têm medo de que o médico entenda que o paciente quer saber mais da doença do que o médico, né? Então uhum, tem pacientes que têm essa impressão. Eu acho que nos Estados Unidos essa maturidade é quase totalmente inversa, né? Porque o paciente ele tem muito poder, né? Lá, talvez até pelo modelo judicial lá dos Estados Unidos, a forma com que a medicina é judicializada lá, né? O empoderamento que o direito nos Estados Unidos dá para o paciente uhum, médico, eu acho que ele se coloca muito, apesar deles terem bons salários, né? Terem uma posição muito boa, mas eles se colocam numa posição de prestador de serviço e olha, o que você está falando, a gente vai cumprir, né? uhum. E essa situação lá seja até mais fácil por conta dessa posição também jurídica, né, que existe lá, de muito frequentemente o médico é acionado juridicamente lá, né? Sim, Tem, pode ser. né, É. essa análise. Eu quando a gente fala de Plan Tree, cara, eu lembro bastante de uma aula até que você foi dar lá numa semana de segurança do paciente no Alvarenga, que você Sim, trouxe sim. bastante do Plan Tree e me, assim, tanto de quanto eu já li sobre, né, e das suas aulas também, uma coisa que me trouxe muito, que eu gostei muito, né, da forma com que a Plantry aborda, é realmente o cuidado centrado na pessoa, olhando bilateralmente, ou talvez multifacetadamente, né, então olhando para o prestador de serviço, para o colaborador profissional da saúde e para o paciente, né. E eu, dentro da minha consultoria, eu até usei o nome o Plantry, o fim, né, dentro de consultoria, porque eu acredito muito nos princípios da Plantry e porque uma das frentes que eu tento abordar como talvez como a primeira frente é que se a equipe não está feliz, se a equipe não tem realmente uma boa experiência, não tem como o cuidado ser bem feito, né? Uhum, Então talvez pesquisa interna, eu uso bastante o ENPS porque é uma ferramenta muito rápida, simples, barata e que é um termômetro inicial antes de uma pesquisa de clima, né? Mas eu acabo abordando muito isso e eu gosto muito de levar isso para os meus clientes, né? Que a qualidade da experiência do colaborador, seja ele médico, equipe de enfermagem, de recepção, ela é muito importante para que isso se transpareça, para que isso seja passado para o paciente, né? Queria que você falasse um pouco como a Plantry fala, né, dessa experiência da pessoa e até mesmo da cultura justa, né, dentro da prática, uhum. que eu acho que é totalmente importante a gente ver a questão de saúde mental
trazendo muitos danos, né, para médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, de atendimento e até mesmo suicídio, né, um alto risco de autoextermínio aí dentro dessa área da saúde, né? Então, uma das coisas que eu gosto bastante do modelo Plan Tree é justamente isso, né? Assim, e eles evoluíram com cuidado centrado no paciente para cuidado centrado na pessoa, né? Para justamente expandir e também considerar a força de trabalho, né? Então, um dos setores mais importantes, né, quando a gente vai implementar o Plan Tree é a área de recursos humanos, né? Eu sempre dou um exemplo, né, que é bem polêmico, é uma pergunta muito simples que os auditores fazem, né, mas que é polêmico, que é o seguinte: você dentro da sua organização, como você é reconhecido? Né? E uma das primeiras vezes que eu fiz essa pergunta foi até na própria ACD, né, que hoje é um exemplo de hospital. Eu lembro que uma fisioterapeuta falou para mim assim, não, os pacientes são muito gratos, eles são muito gratos, porque a gente transforma a vida deles. Ah, não, eu falei, sim, mas eu não perguntei o paciente, perguntei a organização. Aí, tipo, sem resposta, né? Então, e o que significa isso? Que eles não tinham práticas que as pessoas entendessem como reconhecimento, né? Esse é um cenário, né? O outro cenário é quando a organização tem práticas, mas não conecta, as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Então a gente pode encontrar esses dois cenários, né? E, e assim, os hospitais, né, que a gente tem aí a experiência de implementar o Plan Tree, os colaboradores gostam muito, né? Acho que eu já vi também em alguns serviços, até vou dar um exemplo médico, que essa eu nunca tinha visto. Falei, ó, também os médicos reclamam, mas numa organização que eu fui, o médico tinha que sair do centro cirúrgico até a rua para buscar iFood. Ele não tinha conforto médico, não Nossa, tinha. Então, assim, e eu vi com os meus olhos o médico saindo de privativo, indo pegar com o motoqueiro o iFood para almoçar. Então, assim, é, é, isso é legal, nossa, né? Não, e aí eu perguntei, mas por que não pegam para ele? Aí viraram e falaram assim, ah, mas o médico também é folgado, né? Eu falei, gente, mas e o, assim, então tá, você não quer pensar por aí, faz conta. potencial. Olha a É, hora do médico parando uma cirurgia para fazer isso, liberar a sala cirúrgica, tipo, pensa no, se não justo, quer né? pensar em tratar ele bem, pensa no dinheiro que está perdendo, né? Com certeza. Então, assim, coisas que dá para ser melhor, né? Assim, não é difícil, dá para ser melhor, né? Assim, Com certeza. e não é construir um conforto médico, até assim, eles deveriam fazer isso, mas faz de conta que você não tem recurso, mas cria um processo para atender minimamente, né? A hora do almoço, necessidades básicas das pessoas, né? Outros lugares também que a gente vê que não é incomum, né? São lugares de descanso para os colaboradores, né? Então, já vi, né, gente né, os colaboradores que no horário de descanso saem para a rua, pegam um pedaço de papelão e sentam na calçada, porque não tem aonde descansar, Nossa. né? E hoje, né, o Einstein tem um espaço sensacional para os colaboradores, né? E eu sempre falo, né, que isso não foi sempre assim, Uhum. né? Ele começou de um jeito Uhum. pequeno e foi crescendo pela necessidade, pelo aumento de número de colaboradores, né? Mas acho que pensar, né, nessas questões faz toda a diferença, né? De novo, não são coisas difíceis nem caras para se resolver. É só a gente prestar atenção, né? Pensar fora da caixa, né? Não, assim, pensar como ser humano, né? Sabe, você tá lá, você tá, tô usando o exemplo do médico aqui, mas pode ser qualquer outro profissional, atendendo o paciente, que é a sua prioridade. Uhum. Não dá para você, né, não ser minimamente bem assessorado ali no seu dia a dia, né? Com certeza. E, enfim, esses exemplos. Que mais que você perguntou, César? Você falou a É, gente falou da importância do RH, né, para esse modelo. frente aí
da cultura justa também, né? Como o Plantry olha Uhum. para isso. A gente sabe que, principalmente quando a gente vai falar de evento adverso, infelizmente ainda muitas instituições olham só para o erro Sim. humano, né? E só E querem cortar cabeças, né, para resolver o problema. isso tá assim uma cultura que em algumas instituições tem sido muito reportado assim de forma assustadora até, né? Para a gente que trabalha com segurança do paciente, É, chega a abordagem que isso tem tido e a repercussão, né? Porque o mercado de saúde fala, né? é. Então, como a gente aborda isso, eu lembro que tinha um código lavanda, né? Lavanda. Sabe que um dos hospitais Plantry, né, que tá agora prestes a ser certificado, é o hospital Bruno Borne, lá de Lajeado. Um hospital sensacional. O CEO, que chama Cristiano, é uma pessoa também sensacional. E eles mandaram para o Congresso a implementação do Código Lavanda. Semana Meu, passada, eles expuseram esse pôster lá. E o que é o Código Lavanda, né? É um processo que o hospital desenha para acolher o que a gente chama das segundas vítimas, né? Quando eu, colaborador, faço parte de um evento adverso, como somos seres humanos, aquilo vai nos afetar, né? Ninguém queria né, que estar envolvido, que acontecesse aquilo, mas aconteceu, né? A primeira coisa é assim, né? Quase que 99% dos casos, a gente tem que pensar, se trocasse a pessoa, iria acontecer o mesmo evento? uhum. 99% a resposta é sim. Então, é um problema do processo, né? Mas a gente também, ser humano sendo ser humano, a gente acha que o problema é da pessoa e quer cortar aquela pessoa. E isso realmente é um entendimento, né, César? É uma construção, né? E o Código Lavanda, né, ou os ambulatórios de segunda vítima, eles servem justamente para você acolher essas pessoas, né, e a gente, quando ensina isso, né, tem que ter uma consciência que a pessoa, naquele momento, ela tem que sair de cena, porque senão ela passa a ser um risco a mais para quem ela estiver atendendo, né? Ou para A gente até tem um cenário de simulação realística, né, que é justamente assim, né, o ator, né, é um profissional de saúde que cometeu um evento adverso grave, que infelizmente levou à morte de um paciente, e ele está super transtornado, dizendo, eu sou uma boa funcionária, eu não tive a intenção, a minha carreira vai acabar, e chora. Isso o ator. E aí o gestor tem que tentar aplicar esses conceitos, né? E um deles é você sai do plantão, você vai para sua casa, tira uns dias, né? Então essa que é o que a gente espera, né, que aconteça. Mas é um aprendizado, né? Uma jornada, mas que a gente espera que as organizações exatamente evoluam, compreendam. eu tive uma situação de uma colaboradora, em uma certa ocasião na UTI, que participou, estava envolvida num evento adverso e que fez um ataque à arritmia. E precisou ser internada na UTI, assim, porque realmente aquilo mexeu muito com ela, né? E ela precisou ficar internada, inclusive, alguns dias para controle da frequência cardíaca. E é muito impactante, né? E Sim, como você vai tem que estar muito bem desenhado. Eu acho que esse processo de cultura justa e árvore de decisão e a própria código lavanda é muito interessante, né? Muito, cara, como é que você entende que e aí eu vou tentar trazer para a realidade que eu venho vivendo como consultor, né, com clínicas e com pequenas clínicas e às vezes clínicas maiores, mas como você entende que a gente pode, além de trabalhar a pesquisa de satisfação, mas colocar essa cultura da experiência do paciente junto aos médicos, junto à equipe administrativa, como colocar essa sementinha, né, na cabeça e levar isso para frente, às vezes num projeto maior até uhum. de experiência, né, do paciente. Então, ô César, então vamos dar algumas dicas, né, para os médicos aí terem maior sucesso aí nos seus consultórios, porque eu sempre falo, se o médico
tivesse mais consciência, assim, do que envolve isso, os seus consultórios iam ser muito mais cheios, eu poderia cobrar mais as minhas consultas, né? Então, que eu acho que a primeira coisa, acho que é ter a consciência, né? Consciência de alguns comportamentos, né? Eu mesma, recentemente, faço um acompanhamento médico e eu troquei de médico. E por que que eu, juro por Deus, o César, foi pelo comportamento dele, não foi pela parte técnica dele, Imagina. né? Então assim, eu cheguei lá, nitidamente ele estava com pressa, ele ficava olhando no relógio, uma hora ele meio que levantou assim, meio que tipo vamos embora, Não vai sair. tipo, e eu não gostei, para falar bem a verdade, porque assim, eu paguei a consulta, Uhum. né, e eu não gostei. Nossa, E aí eu falei, eu sinto muito, mas, né, tem outros médicos aí, eu vou trocar de médico. vai, E você vê, é um médico super bem formado, não foi pela questão vai, técnica, foi pelo comportamento. com certeza. Então, acho que a primeira coisa é trazer essa consciência, né? Então, de postura, de atendimento, né? E usando aí o storytelling, então, acho que a situação mais engraçada que eu já passei foi quando eu acompanhei uma pessoa que precisava de um atendimento médico de um gasto. E aí eu marquei uma consulta, fui acompanhar essa pessoa. Quando eu cheguei lá, o médico ele estava sentado na mesa dele, só que ele estava sem sapato, estava de meia. E eu achei aquilo tão estranho. Então você vê, é tudo comportamento, né? Ele examinou a pessoa, e essa pessoa que eu estava acompanhando, ela tinha uma cognição menor, assim, tinha Uhum. um grau de entendimento menor. E aí ele falou para ela, ó, isso. Eu até fiquei prestando atenção para entender, assim. Aí ele falou assim, e eu vou te dar aqui uma medicação, aí pegou a amostra grátis, e era uns 2 ou 3 medicamentos da mesma indústria farmacêutica. Isso significa o quê? Que as caixas são iguais, Sim. só Nossa, muda o nome. é. E aí ele falava assim, ó, esse aqui você toma não sei das quantas, esse aqui você toma não sei o quê, e esse não sei o que, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, e a pessoa concordando, Uhum. porque o paciente, ele não vai falar que não Não, entendeu. né? Se você perguntar pra ele, você entendeu? Ele vai falar, entendi. Você tem que perguntar pra ele, me diz o que que você entendeu da nossa conversa. Exato. É a mesma pergunta, só que diferente, né? E aí eu cheguei uma hora e falei assim, doutor, só um instante, me presta uma caneta? Então, a primeira caixa, que horas que é? Aí eu anotei na caixa para pessoa, tipo, 8 horas. 2 vezes, 8 e sei lá, 8 e X vezes aí por dia. Porque, assim, nem eu estava entendendo direito o que ele estava falando. Então, sabe, é uma questão comportamental. Com Muito certeza. mais do que, né, O- e aquele médico. E assim, o César, eu acho que quando a gente fala de experiência, a gente fala muito de individualização, o que causa um pouco de confusão nas pessoas. Eu disse, mas como que assim, eu vou individualizar meus 100 pacientes, meus 20 pacientes? O tempo que você vai gastar é o mesmo, né? A pessoa quer se sentir ali que foi atendida, que está sendo acolhida. E geralmente, né, eu vou no médico por uma condição ruim, né? Não vou. Já é um momento. Eu não vou, né, César? Se eu quiser te visitar, eu vou na sua É, casa, marco de ir num bar, né? exato. Eu não vou no seu consultório, né, para simplesmente te visitar. Então, provavelmente eu vou levar algum problema para você me ajudar, né? Então, assim, as pessoas já estão fragilizadas, né? E falar que o último exemplo também, para a gente não se alongar muito, né? Sabe que a minha mãe tinha uma lesão bem aqui debaixo do olho, né? E aí aquela coisa meio que não cicatrizava, eu falei, mãe, vai ver isso aí que tá estranho, né? E aí era um carcinoma basocelular, Uhum. né? Que tirou, tá resolvido. Sim. Mas a minha mãe é uma pessoa que, o que que importa para ela? A aparência, né? Uma pessoa que, né, usa batom, né? Aquela Uhum. senhora toda, né? E aí aquilo para ela, meu, aqui no meio do rosto, Nossa, para ela essa era a preocupação com dela. certeza. E aí ela fez a cirurgia, teve que fazer até em centro cirúrgico para tirar a borda, tudo. E Uhum. no retorno, 2 dias depois, a primeira coisa que ela virou para a médica falou assim: Isso vai ficar assim? Porque estava inchado. A médica virou, juro,
juro por Deus, virou para ela e falou assim: eu não sei se a senhora entendeu, a senhora tinha um câncer no seu rosto. Então, quer dizer, você está no lucro, né? Nossa, Aí eu falei, caramba. ai, olha, falei, ai, meu Deus do céu. Então, assim, e ela ficou meio irritada daquela pergunta, né? Sim, E aí eu vi, então, mas aí, assim, o paciente percebe, né? Como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, o dava para médico. perceber que a médica já estava meio irritada com alguma coisa, É, mas a gente tem que ter consciência. Acho que essa é a principal palavra. É a gente, como profissional, assim, vou falar uma coisa, mas no bom sentido, né? A gente atuar, né? Eu estou ali como médico, eu tenho que tentar bloquear ali tem um pouco. os meus problemas, porque afinal também a gente é humano, né? Sim, Tem óbvio, os nossos problemas, mas eu estou atendendo o paciente, eu tenho que entrar num papel ali sem e dúvida. fazer o meu melhor, né? E não ficar sendo, achar que é normal atender uma ligação, enfim, a gente tem que ter mecanismos para não, né, não ser pego por isso e perder aí os pacientes, Com né? certeza. Cara, nossa, foi uma conversa muito boa aqui, tá? A gente nem percebe, passou quase Passou uma quase hora. uma hora, exatamente. E eu queria ver se o pessoal que está no chat aí, se tem alguma dúvida, se querem mandar alguma pergunta específica aí sobre o tema. Eu Tô vendo a Suzy me mandou um oi, não sei se a Suzy tá. Deixa eu ver se a Suzy tá aqui ainda. tenho. Ó, tem a Alessandra Ale Fátima Souza, que é da ACD, Legal. muito bom. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida aí para mandar para a gente. Mas, assim, falar de experiência do paciente é bem. A gente ficaria horas aqui, porque vai para diversas frentes, né? Eu gosto muito também, sempre aprendo muito com você. Para mim foi um baita prazer poder discutir esse tema com você e aprender ainda mais, né? E eu tenho certeza que a gente vai poder colocar em ação aí algumas coisas juntos aí, É, nas consultorias também. E, ô César, tô vendo aqui a Lê dar um parabéns, mas ela não vale que ela é minha amiga. Então, né, amigo é fogo, né? Mas tô brincando aqui, Ale, mas sabe que teve um depoimento de um médico da ACD, que é o hospital certificado pelo Plentree, Uhum. que por algum motivo ele estava, ou ele, acho que ele ia sair da ACD para uma outra organização, e ele falou o seguinte relato, falou, nossa, eu gosto tanto de trabalhar na ACD, que para mim isso para mim é o mais doído, é eu sair desse ambiente que é bom. E assim, o Plentree é algo que é transformador, né? Eu consigo ver isso claramente. Agora, o grande desafio nosso, né, é comprovar para os gestores, para os O CEOs, que isso realmente vale offline a pena, exatamente. Isso é um desafio mundial, né? é o Até hoje no CONAP desafio. encontrei uma moça do centro cirúrgico da ACD que ela virou assim, em um segundo, ela virou para mim e falou assim: Você viu a aurora boreal dentro do centro cirúrgico da RPA? Eu falei: Não, eu não vi. Como assim aurora boreal? Ela puxou o telefone: eu comprei o pessoal lá do centro cirúrgico. Quando você abre, né, esse portal, as pessoas começam a ter ideias, né? E aí ela falou: Não, o pessoal comprou uma máquina que simula uma aurora boreal Nossa, que na que verdade fica um ambiente mais light, não fica aquela luzona no pós-operatório. Então, assim, são coisas demais. que faz a diferença num contexto geral. Óbvio que não é só isso, mas isso faz a diferença porque todo mundo na instituição começa a pensar isso, né? E O isso é ROI muito, muito da bacana. experiência do paciente, ele precisa ser metrificado, né? Acho que é uma parte muito interessante mesmo. A Use Suzy, aqui. que as pessoas fazem workshop sobre cuidado centrado na pessoa, tem que ter método e acompanhamento de metas para mudar e transformar a cultura. Concordo. E essa mudança de cultura é o mais difícil, né? A gente Com pode falar, certeza. às vezes tem que ser. As pessoas têm que entender o quanto aquilo transforma, e talvez quando vivem uma situação, como os vários storytellings que você contou, e eu poderia contar as quantas coisas eu vivi agora nesses 2 últimos anos, né, com o
nascimento dos meus 2 filhos. Os 2 hospitais me trouxeram experiências muito positivas nesse sentido, assim, né, de coisas bem individualizadas e a gente vê o quanto aquilo muda, né, uma situação que é difícil, né, para o paciente vira algo impensável, né, e não impagável também. Mesmo que a gente tivesse que pagar aquilo, você pagaria o quanto fosse para sentir aquela emoção diferente no momento que você está na dificuldade, né? Então, Exatamente. E você lembrar, né? Lembrar, ter coisas positivas para lembrar, né? com certeza. E aí, quando você indicar né, o hospital, né? Quando alguém te pergunta, você fala, não, vai naquele hospital porque É, é maravilhoso, né? sem dúvida. Bom, cara, obrigado, viu? Foi um prazer enorme a gente conversar e bater esse papo. Eu vou E deixar espero que que esse tema se expanda no Brasil, né, César, para a tomar. gente poder ajudar aí os gestores Eu, cada vez eu, mais a ter sucesso, né, nos seus negócios, que é isso que é o nosso desejo, né, pelo uso de metodologias corretas, né, e que trazem eu resultados. Muito obrigada. torço muito por isso e se depender de mim, você pode contar comigo para a gente difundir isso também pelas diversos consultórios, hospitais, clínicas e médicos. Obrigadão, Carla. Eu Obrigado a que todos. agradeço. Uma boa noite para Noite todos, pra... né? Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau.